Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a nossa aula 17 de Física. Ainda estamos trabalhando o conteúdo de cinemática vetorial. Na aula anterior, nós resolvemos alguns exercícios de fixação. Na aula de hoje, daremos continuidade ao conteúdo trabalhando os lançamentos no vácuo. Lançamento vertical para cima, lançamento vertical para baixo, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Esse conteúdo é o encerramento do assunto de vetores, de cinemática vetorial. Vamos ver, primeiramente, o lançamento vertical para baixo, ou a queda livre. Como você pode ver na foto, temos a imagem da Torre Inclinada de Pisa. Vamos ver um pouco sobre a história da Torre de Pisa. A Torre Inclinada de Pisa, ou simplesmente a Torre de Pisa, é um campanário da Catedral da cidade italiana de Pisa. A torre começou a inclinar-se para sudeste logo após o início da sua construção, em 1173 d.C. A altura do solo ao topo da torre é de 55,86 metros no lado mais baixo e de 56,7 metros na parte mais alta, totalizando 256 degraus. A espessura das paredes na base é de 4,09 metros e de 2,48 metros no topo. O peso é estimado em 14.500 toneladas, entre 1990 e 2001, período no qual passou por reformas. A torre estava inclinada cerca de 5,5 graus, estando agora a torre inclinada em cerca de 4 graus. Bom, por que eu estou trazendo um pouco sobre a história da Torre de Pisa? É porque reza a lenda que foi nesta torre, do alto dela, onde o cientista Galileu Galilei fez os seus primeiros experimentos para comprovar a lei da queda dos corpos e assim derrubar a ideia filosófica de que objetos mais pesados caem mais rapidamente. É claro que nós estamos desprezando a resistência do ar, pois com esse experimento nós podemos observar que o vácuo ele pode ser um mecanismo para a utilização desse experimento, o que não correspondia com a ideia aristotélica, já que Aristóteles não considerava o vácuo, né? Então, por isso que, considerando a resistência do ar, se lançarmos uma pena e um martelo de uma mesma altura, né, a pena vai cair bem mais devagar que o martelo, pois o efeito da força de arrasto sobre a pena será maior do que no martelo. Claro que considerando os efeitos da resistência do ar. Mas, se considerarmos o lançamento no vácuo, tanto a pena quanto o martelo atingirão o solo simultaneamente, ao mesmo tempo e com a mesma velocidade. Então, a partir da Revolução Científica, com a introdução do método científico, Galileu foi um dos precursores da observação e da experimentação para determinar o empirismo, né, dos fenômenos físicos relacionados à cinemática vetorial. A cinemática escalar também com a queda livre. Agora nós vamos ver um vídeo que explica melhor como se deu todo esse processo da descoberta de Galileu com relação à lei da queda dos corpos. Por que os corpos caem? Né? A gente sabe que hoje em dia temos todo o apanhado histórico e científico que nos permitiu concluir que os corpos caem por causa da aceleração da gravidade. Então é por isso que a gente sabe que as coisas caem para o chão. Vamos verificar um vídeo agora para nosso esclarecimento. Vamos lá.
os primeiros a tentar entender a origem do universo sem a ajuda ou interferência da religião. O mais influente dos filósofos da antiguidade talvez tenha sido Aristóteles. Ele viveu em Atenas em torno do ano 340 a.C., cerca de 100 anos após a construção do Partenon, o mais famoso templo grego que existe até hoje. Para os gregos, simetria e beleza eram sinônimos. Pensando nisso, Aristóteles propôs um modelo de mundo simétrico e perfeito, um método elegante e intuitivo para explicar o universo. 340 anos antes de Cristo, Aristóteles dizia que a Terra era o centro do cosmos, que ela ficava no meio de tudo, imóvel. O Aristóteles dividiu o cosmos em duas partes. No centro de tudo estava a Terra. Depois vinha a primeira órbita, que era a órbita da Lua, a que dividia o cosmos em duas partes. Acima da Lua vinha Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter, Saturno e, finalmente, a órbita das estrelas. Segundo Aristóteles, a Lua, os planetas e as estrelas seriam feitos de uma substância misteriosa, imutável, que ele chamou de éter ou quintessência. Da Lua para baixo, as coisas seriam compostas dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. E aqui sim poderia haver transformações, quando os elementos estivessem fora de seu lugar natural. Era assim que Aristóteles explicava a gravidade. Segundo ele, uma pedra cai do céu para a terra porque seu lugar é no chão. Aristóteles também concluiu que quanto mais pesado o objeto, mais rápido ele vai ao solo. Certo? Errado! Essa primeira explicação errada de Aristóteles sobre a gravidade sobreviveu por 1800 anos. Só foi questionada durante a Renascença na Europa. As teorias de Aristóteles foram aceitas durante tanto tempo não só porque eram avançadas demais para a época, mas também porque, com o passar do tempo, a Igreja constituiu um poder sem precedentes na história. As teorias religiosas para a origem do mundo reinaram durante quase 2 milênios. Mas um dia a inquietação retornou. Durante a segunda metade do século XVI, a Europa era palco de um grande conflito religioso. A Igreja Católica se sentia ameaçada pelo avanço dos protestantes e o Vaticano não via com bons olhos ideias contestadoras. Ao mesmo tempo, alguns pensadores começaram a questionar o modelo de universo proposto por Aristóteles, que dizia que a Terra era o centro de tudo. A situação era bastante explosiva. O primeiro desses pensadores a duvidar das ideias de Aristóteles foi Nicolau Copérnico, nascido na Polônia. 100 anos antes da invenção do telescópio, Copérnico teve a coragem de afirmar que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas o contrário. A Terra é quem gira em torno do Sol. Ele morreu em 1543, sem saber do impacto que suas ideias provocariam em tempos tão turbulentos. A ousadia de Copérnico foi contagiante. Aqueles que teimavam em contestar a Igreja Católica acabavam na fogueira. Aqui nessa praça, chamada Campo dei Fiori, em Roma, morreu queimado em 1600 o monge Giordano Bruno, que não só defendia as ideias de Copérnico, mas dizia que o nosso planeta era apenas um entre infinitos outros espalhados pelo universo. Mais cauteloso, mas não menos questionador, foi Galileu Galilei, físico, astrônomo e filósofo que nasceu na Itália, na segunda metade do século XVI. Galileu tratou de derrubar as ideias de Aristóteles sobre a gravidade de maneira científica, na prática. Torre de Pisa. Nesse local, a ciência começou a ver para crer. Diz a história que em 1590, Galileu fez uma experiência aberta ao público para demonstrar que Aristóteles estava errado.
que o peso de um objeto não tem nada a ver com a velocidade da queda. Para isso, veio até o alto da belíssima Torre de Pisa, que continua inclinada, mas não está mais caindo. Com argumentos práticos, Galileu demoliu os conceitos do velho filósofo grego. Segundo Aristóteles, se eu jogasse daqui de cima uma formiguinha e um elefante, o elefante cairia muito mais rápido. Os gregos antigos não faziam experimentos para testar suas ideias. E essa é a marca da ciência. Ideias devem ser sempre testadas antes para serem aceitas depois. Galileu foi o pioneiro do que se conhece hoje como método científico. Ver para crer, em vez de crer para ver. Daqui do alto da Torre de Pisa, Galileu jogou dois pesos diferentes ao mesmo tempo e os dois chegaram juntos ao chão. O fato é que objetos de pesos diferentes caem ao mesmo tempo. Galileu não sabia explicar exatamente por que isso acontecia. O conceito de gravidade só surgiu anos mais tarde. Então, só para efeito de informação, a Torre de Pisa ela é constituída totalmente em mármore branco. E isso aí foi para a gente verificar que o conceito de lançamento vertical para baixo, ou queda livre, ele é muito importante no estudo da física. Então foi a partir de Galileu que tudo isso começou. No lançamento vertical para baixo, ou na queda livre, desprezamos os efeitos da força de arrasto, que é a resistência do ar oposta ao movimento vertical. O movimento é vertical e para baixo. Nesse caso, todo o movimento próximo à superfície da Terra está sujeito à aceleração da gravidade, cujo módulo ou a intensidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a aceleração da gravidade é uma grandeza vetorial que possui intensidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente costuma arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. A direção é na vertical, correto? Vertical. E o sentido da gravidade, o sentido da aceleração da gravidade é para baixo. Então, se um objeto cai verticalmente para baixo, a aceleração dele é a aceleração da gravidade e ela tem um sinal positivo. No entanto, se você lançar um objeto verticalmente para cima, ele está contrário ao sentido da gravidade. A gravidade atua para baixo, então a tendência dele é subir, reduzir sua velocidade e parar no ponto mais alto e depois voltar a cair, né? Então isso é um lançamento vertical para cima, mas aqui vamos focar apenas na queda livre, ou no lançamento vertical para baixo. Portanto, temos um típico caso de movimento retilíneo uniformemente variado, onde podemos determinar as grandezas físicas a partir das fórmulas do movimento uniformemente variado. Aqui eu tenho um objeto de massa m. Todo objeto que tem um volume ocupa um lugar no espaço e, portanto, tem uma massa. Então, se tem uma massa, então ele tem um peso. Está aqui o peso desse objeto, né, que o puxa para baixo devido à aceleração da gravidade. Ao mesmo tempo, existe uma força contrária ao movimento, que é justamente a força de atrito com o ar, ou a força de arrasto, que é a força de resistência do ar. Então o peso puxa para baixo, mas ao mesmo tempo, se a gente considerar os efeitos da resistência do ar, existe uma força contrária ao movimento, que é a força de arrasto. Só que a gente não vai considerar as forças, porque estamos trabalhando o conteúdo de cinemática e não de dinâmica. Quando a gente trabalhar dinâmica, aí nós vamos considerar as forças que atuam sobre esse objeto de massa m. Mas vamos focar apenas na velocidade. Então, quando ele cai, está sob o efeito da gravidade. Então, ele vai aumentar gradualmente a sua velocidade. Ó. Vai aumentar gradativamente a sua velocidade. Então, no ponto mais alto, quando é queda livre,
com certeza ele parte do repouso. Se parte do repouso é porque a velocidade inicial V0 é igual a zero. Então, todo objeto que é lançado ou cai do repouso, a sua velocidade inicial é igual a zero. E a sua velocidade final será máxima quando o objeto atinge o chão, quando ele toca o solo. Então, a velocidade vai aumentando 10 metros por segundo em cada segundo para um objeto que cai próximo à superfície da Terra, pois a gravidade atua para baixo, ó, na vertical e para baixo. Daqui, o vetor aceleração da gravidade. E aqui nós temos o vetor velocidade, que aumenta linearmente com o tempo, pois o objeto está caindo sob o efeito da gravidade. Então, nesse caso, a aceleração que age sobre ele é justamente a aceleração da gravidade. Então, vamos verificar as equações. Bom, são as mesmas no movimento uniformemente variado. Espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Se considerarmos o objeto em uma queda livre, então ele partiu do repouso, portanto, sua velocidade inicial é zero. E o espaço inicial também é zero, pois ele passa a ser contado a partir da origem do movimento. Então, na verdade, o espaço final justamente seria a altura. Então, a gente cortaria da equação S0 e V0 vezes T. Então, ficaríamos só com S igual GT ao quadrado sobre 2. A outra equação é a equação horária da velocidade. V igual a V0 mais GT. V é a velocidade final com que o objeto atinge o chão. V0 é a velocidade inicial. Como ele parte do repouso, V0 some, que a velocidade inicial é zero. E a gravidade vezes o tempo. A outra equação a gente conhece como a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2G delta S. Delta S é justamente a altura. Em algumas formas se utiliza o H, tá bom? Mas vamos deixar aqui o delta S, pois estamos falando do comprimento na vertical. E a velocidade inicial é zero, pois o objeto partiu do repouso. Agora nós vamos para um exemplo. O exemplo 1. Um helicóptero paira no ar a uma altitude de 2.000 metros e, em seguida, deixa cair uma caixa. Desprezando a resistência do ar e adotando o módulo da aceleração da gravidade igual 10 metros por segundo ao quadrado, determine a velocidade com que a caixa toca o chão, b, o tempo de queda livre. Então, isso aqui é um típico exemplo de queda livre, que é muito cobrado em questões de ensino médio, quando o assunto é cinemática vetorial. É o exemplo mais simples. Bom, como o objeto partiu do repouso, a caixa, pois o helicóptero estava pairado no ar, então dizemos que a velocidade inicial da caixa é igual a zero. V0 é igual a zero. Então, nós estamos anotando os dados da questão. Este é o primeiro passo para que possamos resolver. Verifique bem quando for na hora de resolver exercícios de fixação. Faça da mesma forma com a qual eu faço os exemplos. Tome por base todos os exemplos que eu faço com vocês. Então, da mesma forma como eu faço nos exemplos, vocês também devem fazer na hora de resolver as atividades. Então, a caixa partiu do repouso, a velocidade inicial dela é zero. V0 é igual a zero. A gente sabe também que ela cai próximo à superfície da Terra, por isso o módulo da aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E nesse caso o helicóptero estava a uma altura de 2.000 metros em relação ao chão. Portanto, a altura, ou ΔS, o espaço na vertical, é igual a 2.000 metros, né? Que é o ponto no qual a caixa foi abandonada. Então, o que pede o item A? A velocidade com que a caixa toca o chão.
Ora, se nós temos a velocidade inicial igual a zero e nós temos a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, que faz com que a velocidade aumente 10 metros por segundo em cada segundo, e nós temos a altura, né, ou o espaço percorrido, que é 2.000 metros, então a melhor fórmula para nós encontrarmos a velocidade com que a caixa toca o chão é a equação Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2G delta S. V é a velocidade final, é a velocidade com que a caixa vai tocar o chão. V0 é a velocidade inicial, pois o objeto partiu do repouso, né? A gravidade nós temos e a altura também, o espaço percorrido. Vamos só substituir os valores na fórmula. Vamos lá. Então, V ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, né? Substituindo V0 por 0, fica 0 ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, o espaço, 2.000 metros. Você não precisa colocar as unidades, porque já está tudo de acordo com o sistema internacional. Aceleração metro por segundo ao quadrado e o espaço em metros. Agora é só resolver essa continha. 0 ao quadrado é 0, mais 2 vezes 10 vezes 2.000, né? Vai ser o quê? Então, o que eu fiz? Repeti 2, está aqui o 2, e multipliquei 10 vezes 2.000. 10 vezes 2.000, 20.000. Que isso aqui vai ser igual a quê? Você tira o 0 e vai multiplicar. 2 vezes 20.000. 2 vezes 20.000, 40.000. V ao quadrado é igual a 40.000, pois o inverso da potenciação é a radiciação, e por isso nós isolamos V. E a potência virou uma raiz quadrada do outro lado, depois da igualdade. Então, V é igual a raiz quadrada de 40.000, certo? E a raiz quadrada de 40.000 é 200. Portanto, V é a velocidade com que a caixa toca o chão, é 200 metros por segundo. Se a gente quisesse verificar a velocidade em km por hora, como é que seria? Então, a gente multiplicaria por 3,6 e daria um total de 720 km por hora. Nesse caso, essa é a velocidade com que a caixa toca o chão, né? 720 km por hora, ou, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, 200 metros por segundo, certo? Tanto faz ser 720 km por hora ou 200 metros por segundo, essa velocidade é a mesma, é a velocidade com que a caixa toca o chão, 200 metros por segundo. Agora vamos resolver o item B. O item B pede para você determinar o tempo que o objeto permanece no ar, ou seja, o tempo de queda livre. Então nós vamos utilizar a equação horária da velocidade. Horária porque relaciona o tempo. Então, nesse caso, V é igual a V0 mais A vezes T. Então, no lugar do A, eu coloquei a gravidade, porque a aceleração que vai agir sobre a caixa é a aceleração da gravidade. Então, eu coloco aqui a aceleração como sendo G. Então, V é igual a V0 mais GT. Substituindo os valores, vamos lá. Eu vou ter que passar o V0 para o outro lado, então ele vai ficar negativo. V menos V0 é igual a G vezes T. A gente pode retirar o V0 da equação porque V0 é igual a 0, né? Então, nesse caso, nós ficamos com V é igual a G vezes T. Ou G vezes T é igual a V. Se nós isolarmos o tempo T, então vamos ficar com T igual a V sobre G, certo? Pois o inverso da multiplicação é a divisão. Então, o termo V0 some, que V0 é igual a 0, e nesse caso a gravidade passa para o outro lado dividindo. Então fica T é igual a V sobre G. E eu inverti aqui a ordem, tá? Então o tempo é igual à velocidade final, é a velocidade com que o objeto atinge o chão, dividido pela gravidade. Vamos substituir os valores.
A velocidade com que o objeto toca o chão, a caixa toca o chão é 200 metros por segundo. E a gravidade é 10. Vale lembrar, você não pode colocar a velocidade como sendo 720. Você não coloca 720 aqui não, porque quilômetro por hora não está de acordo com a unidade do sistema internacional. Então coloca 200, né? 200 metros por segundo. Essa é a velocidade, dividido pela gravidade, que é 10. Então 200 dividido por 10 é igual a 20. Portanto, o tempo que o objeto permanece no ar é 20 segundos. Então, T é igual a 20 segundos, que é o tempo da queda livre. É o tempo que ele leva para sair do helicóptero e atingir o chão, ok? Então, esse é o tempo de permanência no ar, o tempo de queda livre, 20 segundos. Bom, pessoal, por hoje é só. Vamos encerrar nossa aula por aqui. Na próxima aula, falaremos especificamente sobre o lançamento vertical para cima, tá bom? É um assunto bem tranquilo. Você percebe que é um movimento unidimensional, certo? Pois considerar apenas uma dimensão, que é justamente a vertical, né? E esse movimento de queda livre é o mais simples que nós podemos estudar, tá certo? Mas vamos com fé que tudo vai funcionar bem. Até a próxima aula.